Olá, gente. Mais uma vez vamos tecer alguns comentários sobre a palestra que eu assisti do GCAP, que é um grupo de estudos aqui de Pernambuco, e esse grupo, ele analisa, estuda a questão cangaço lampiônico em especial, né? Então, essa palestra ela foi proferida pelo coronel do Exército, tenente-coronel do Exército, que é especialista em armas. Chama-se Denis Richard, né? Então, uma pessoa que, dentro da área dele, ele foi explicar a questão das armas utilizadas à época do cangaço. Então, depois que nós colocamos um vídeo, aí naturalmente vem os questionamentos, vem as perguntas, algumas coisas são contestadas, né? E nós aceitamos também quando as pessoas discordam de nós, desde que tenha, digamos assim, a responsabilidade de falar uma coisa que possa justificar cientificamente. Então, o Dennis Richard, né, que é coronel especialista em armas do Exército, certo? Em armas, certo? Tem conhecimento muito largo nesse sentido, e ele estava questionando não, estava nos explicando as armas que foram utilizadas à época do cangaço lampiônico. E antes também já havia cangaceiros, viu, gente? O cangaço ele não foi inaugurado por Lampião. Eu já falei na vez passada que, por exemplo, o rifle de ouro, né? Que era um cangaceiro muito afamado, né? E que foi preso, eu até troquei, foi preso pelo avô de Geraldo Torres Ferraz, certo? Então, gente, uma matéria que precisa ser estudada de diversas maneiras, diversos ângulos, partindo do fato, cangaço, não da maneira que alguns, não foram todos, né? Escreveram livros, aí deixaram coisas mirabolantes, coisas que você fica... quando você pega uma pessoa especialista, como nós assistimos, né? O tenente Denis Richard mostrar, por exemplo, que as armas utilizadas pelos cangaceiros, eles usavam as armas, assim como também os soldados das volantes. Porém, essas armas, elas não eram nacionais, elas eram importadas, né? E então, os cangaceiros, eles tinham uma certa facilidade de encontrar quem fornecesse armas para eles, que eram alguns coronéis, conforme eu falei no outro vídeo, não eram coronéis de patente do Estado. Eram aquelas pessoas que tinham propriedades, que tinham uma certa condição financeira, que até se beneficiava quando chegava esse pessoal que poderia ser chamado também de jagunço. Havia também os jagunços, né? Que ficava tomando conta das propriedades para não haver invasão, para ninguém roubar, né? Saquear os bens daquela pessoa. Hoje nós temos câmeras, só para mostrar, assim, ilustrar, temos os drones que fazem que veem se alguém está, tanto cuida da plantação, do gado, né, equino, bovino, dos animais, quanto também fazem uma geral, assim, né, os drones, né, que temos hoje. Naquela época não tinha. Outra coisa que eu gostaria de falar, porque foi comentado, porque era a época dos coronéis, eles, digamos assim, eles não respeitavam os pobres. Gente, não era bem assim. Estávamos saindo do período imperial, Brasil Império,
quando começou o Brasil República, hoje República, né? Então, muita gente ficou também desempregada, porque muita gente que trabalhava nas fazendas, trabalhava nos sertões, trabalhava na zona da mata também, e por todos os lugares, muita gente morava, eram moradores daqueles proprietários de terras, né? Eles viviam ali, inclusive, eles viviam e comiam, dormiam. E havia também o regime escravo, né? Que estamos saindo também desse período, que foi 1808, foi 13 de maio de 1888, e Virgulino nasceu em 1898, veja só. Então, estávamos muito próximos. Então, essas pessoas, quando houve a abolição da escravidão no Brasil, aí essas pessoas tinham que sair das terras daqueles grandes proprietários. Por quê? Porque a lei mudou. Como as leis mudaram, então as pessoas saíam, por isso muita gente foi morar nos morros, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, né? Então muita gente foi morar ali, nos morros, e muita gente que não tinha local para morar, né? Eu estou misturando assim um pouco para se entender, porque a gente tem que estudar a geografia, a gente tem que estudar a história da época, a política da época, né? E contextualizar tudo isso. Nos sertões não foi diferente. Nos sertões era uma distância, continua, né? A mesma distância, né? Você sair daqui, digamos, de Pernambuco, que justamente foi onde o Virgulino nasceu, em Vila Bela, hoje Serra Talhada. Mas para você sair para a capital, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, Niterói, né? Primeiro era Rio de Janeiro, depois Rio de Janeiro, Niterói. Hoje não é mais o Rio de Janeiro, hoje é Brasília, a capital do Brasil. Então, gente, aquele pessoal daquela época, né, tinha a elite e só tinha duas classes sociais, né? Das elites e do imperador, do pessoal da família real. E tinha os pobres e tinha também os escravos, né? Então, a gente tem que separar tudo isso, mostrar tudo isso. Então, surgiram muitos grupos de pessoas que não tinham onde ficar, né? E então ficavam morando ou na rua, na rua não, nas estradas, até porque o Rio de Janeiro, naquela época, né? Falemos do Rio de Janeiro, que era a capital, né? O Rio de Janeiro não tinha nem energia, não tinha, gente, o pessoal não tinha sanitário dentro de casa. Quem quiser, vá visitar a casa da Marquesa de Santos, em Santos, lá no estado do Rio de Janeiro, né? Existiam os quartinhos, existia também quartinho que era o WC, que era o sanitário, que era o aparelho, né? Então, muita gente urinava, fazia cocô nos pinicos, né? Nos troninhos, como era o do Dom João, né? Eu já estou mostrando tudo da história, tá? E jogavam aqueles excrementos na rua, pela janela, né? Então, a gente sai desse contexto, né? Estamos saindo desse contexto para a época do final do século XIX para o século XX. Foi quando o Virgulino nasceu aqui em Vila Bela, Serra Talhada, né? E agora, um detalhe, o Virgulino, os pais dele, a mãe e os avós, moravam na casa de um dos Nogueira, certo? E a Jacosa, não, é a Sulema, né? Que ela tem até outros nomes, era tudo misturado, não era nem batizado, esse povo não era nem batizado, né? Batizado era, talvez, mas registrado, digamos, em cartório não era, né? Até porque isso era coisa de gente da elite, gente rica, porque tinha bens, né?
pobre não tinha esse direito, mas os pais de Virgulino casaram-se na igreja de Floresta, na igreja, lá na igreja matriz de Floresta, certo? Então, e eles tiveram uma prole, filhos, né? Uma prole grande, e o Virgulino nasce ali entre as pedreiras, que é Serra Talhada, Vila Bela, e Floresta, mais próximo de Nazaré do Pico. Tá? Então, vejam, o Virgulino, ele entra para o cangaço porque ele já tinha uma índole ruim, né? Hoje a gente entende que o Virgulino, ele era um psicopata, né? Tipo serial killer, né? E então, por que hoje, a gente pode falar isso hoje? Aquela época não se entendia nem da própria psicologia, que já existia como ciência, né? Mas não se estudava daquela forma. Empregavam-se os métodos lombrosianos de medo de cabeça, de saber se a pessoa tem uma cabeçorra, se tem uma cabeça pequena, se era feio, se era negro. Principalmente negros eram muito assim, discriminados, porque quando os negros saíam e deixavam de ser escravos, que por sinal havia escravos brancos também, viu, gente? Gente que veio de Portugal e trabalhava nas terras, de gente da elite rica, certo? Inclusive eu cito os pais de Machado de Assis, né? A família de Machado de Assis. Machado de Assis era mulato porque era filho de uma portuguesa com um filho de uma ex-escrava com um padre, tá? Então ele ficou mulato, ele nasceu mulato, Machado de Assis, tá? Mas a gente está falando do Virgulino. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Virgulino, hoje a gente entende o seguinte, que o Virgulino era um psicopata, que ele era uma pessoa que o sistema límbico dele não funcionava. E como é que se sabe disso hoje? Através de exames, né? Exames que se faz na cabeça para entender, né? Vai vendo córtex, né? As glândulas, o funcionamento das glândulas, se observando a parte neuronal, observando-se as camadas e as reações de uma pessoa quando é submetida a um exame eletromagnético para saber se tem algum problema, um tumor na cabeça, para saber também o funcionamento. A mente é uma coisa que ela não existe, né? Incrível, né? Ela não existe, mas as glândulas, né? Os neurônios, né? Eles se conectam, né? Através digamos assim, os neurônios, eles nem se tocam no outro, mas eles mandam energia um para o outro. Existem vários tipos de neurônios, né? Inclusive, os neurônios também morrem, né? Por isso que a pessoa hoje pode ter um Alzheimer, uma coisa. Tudo isso vai entrar, gente. Agora, do Virgulino, como o Virgulino, ele era um psicopata, ele era uma pessoa que já nasceu psicopata, certo? Desenvolveu essa psicopatia, não é doença. Era uma pessoa que não era louca, não era doida, veja só, louco, doido, cada coisa a gente explica de uma forma diferente, né? Parece, mas não é, nem tudo que parece é. Então, é exatamente a história do Virgulino, parece, mas não é, né? Então, muita gente que se arvorou a escrever livros, tudo isso, certo? Não aprofundou nas ciências, na criminologia, né? Porque hoje os criminosos, né? Eles são estudados, são analisados. Tem o sistema forense, né? As técnicas psicanalíticas, né, que são empregadas para se verificar o nível daquela, se a pessoa tem uma esquizofrenia, se a pessoa tem uma neurose, se a pessoa é uma pessoa, digamos assim,
psicopata, se é narcisista, tudo isso hoje é analisado. E não é tão difícil hoje, entre aspas, né? Desde que se faça os cursos, se aperfeiçoe e vá entender os comportamentos, dos comportamentos, né? Porque no tempo de Lampião, conforme eu disse, a cabeça que foi apresentada para o doutor Lages era uma cabeça que ele até estranhou. Por quê? Porque não se pode dar uma causa-morte, por isso que o Virgulino não tem certidão de óbito, certo? Porque foi apresentada a cabeça. Por que a cabeça, gente? Cortaram a cabeça bem assim no cantinho, né, no pescoço, para baixo, porque o que interessava era a cabeça dos cangaceiros e a cabeça do Virgulino, da Maria Déia, que depois chamaram Maria Bonita. Interessava isso, saber que o cangaço tinha que acabar, porque estava sendo muito ruim para o país. Assim como hoje as milícias, né? Assim como hoje tem esses grupos de exterminadores. É a mesma coisa quase, só mudou os personagens, mas as práticas são praticamente as mesmas, né? O que é que mudou também? Os cangaceiros, eles saqueavam, roubavam, estupravam, né? Isso não é difícil encontrar também hoje. Pessoas como o maníaco do parque, da luz vermelha, né? Que estuprava as mulheres, depois matava, enterrava, tudo isso a gente vai analisar, né? Agora, o Virgulino, ele comandava grupos? Não. Ele se reunia, porque geralmente, quando você vê, por exemplo, as pessoas que fumam as ervas aí, né? Eles se juntam, como tem a Cracolândia, tem aqueles que fornecem, né? O crack, a maconha, e tem os usuários, né? Então, no tempo de Virgulino, havia justamente esses grupos que quando eles queriam fazer algum ataque, que geralmente não era em cidades, até porque as cidades, mesmo a cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, tudinho, era muito diferente do que é hoje. Hoje são megalópolis. Antes não, eram as cidades com poucas indústrias, etc, etc. Né? Mas aqui no sertão, nos sertões, né? Eu não estou nem no sertão, estou na zona da mata, certo? Aliás, no litoral, né? Mas o que acontece? Então, havia grupos que saqueavam, que roubavam, que se juntavam. Então, o Virgulino tinha essa capacidade de, quando ele queria fazer alguma empreitada, quando ele queria dançar, quando ele queria, digamos assim, porque o Virgulino, ele tinha um detalhe, gente, além de roubar, saquear, são coisas parecem iguais, mas são diferentes, tá? Só roubar, de estuprar, né? Tudo isso. Aí ele, quando queria fazer alguma coisa, porque ele tinha o vício, a mania, ele era mentiroso, ele roubava, ele viveu do roubo, né? Aí então ele juntava, mandava, dava recado para os coiteiros, informarem para o grupo do Corisco, para o grupo do Zé Sereno, para o grupo do Volta Seca, né? Que o Volta Seca também bateu com o Virgulino, porque entre eles havia muito crime também, muito. Eles se matavam a si mesmos, né? O Zé Baiano foi um que foi morto, por isso, era da família dos Ingraços. Então, eles também brigavam entre si. Aí, agora, eles trocavam de nome e quando morria um, eles colocavam outro no lugar com o mesmo nome. Por isso que era Juriti 1, Juriti 2, Juriti 3, Juriti 4, Candeeiro 1, Candeeiro 2 e assim vai, gente. Então, precisamos estudar e analisar exatamente dessa forma, né? Mas o que mais deu visibilidade ao Virgulino? O pessoal, inclusive, houve uma pessoa que questionou o tenente-coronel do Exército, Denis Richard, ele disse, olha, que eu se entenda, eles, os cangaceiros, eles não fabricavam armas.
encontravam-se algumas armas que, quando quebrava, digamos, né, porque ele mostrou, inclusive, aquelas armas que tem os pentes, né, que a arma, que ele coloca-se o pente na arma e ela vai disparando, aí aquilo é rápido, porque vai subindo o pente, a arma vai saindo, vai detonando, ele põe outro pente, o pente tem vários cartuchos, né, de bala ali, eles arrumam, os pentes já vêm prontos, aí eles colocam na arma, né? Ele mostrou tudo, foi um negócio fantástico, certo? Aí eles atiram. O Virgulino, a princípio, ele atirava e ele tinha que, digamos, colocar a bala, tudinho. Depois que apareceram essas armas mais sofisticadas, que nenhuma dessas armas, nem usada pelos cangaceiros, nem usada pelos volantes, soldados volantes que combateram o cangaceirismo. Nenhuma dessas armas, elas eram fabricadas aqui, ainda hoje não são, que eu saiba. Ele falou assim, que geralmente pode até digamos assim, se montar as armas, né? Mas geralmente vinha de outros lugares, né? Como armas que vêm aí para o exército, não havia quem fornecesse armas, havia sim gente interessada em ganhar dinheiro, conforme hoje nós sabemos que até mandam armas para os ramais, mandam dinheiro, né, para os ramais, né, lá do lado da faixa de Gaza, né, a faixa de Gaza, né, certo? Então, gente, é uma coisa que apenas, o que é que está mudando? A tecnologia, né? Os meios de comunicação, que naquela época o telefone era o telefone que para ligar, quem ligava era Dom Pedro, era Dom João, ligava, pedia, era sistema Morse, né? Então ia digamos assim, na estação, ia no correio, dependendo do tipo do correio, porque cidade pequena só tinha uma casinha que era o correio, né? Ainda hoje é assim, viu, gente? A maioria. Então, e passava-se um telegrama, era fulano, vou aí, PT, ponto, me aguarde, PT, ponto, porque tinha que ser reduzido e geralmente as mensagens eram as mensagens codificadas, que era, por exemplo, o tenente Bezerra, quando recebeu que disseram que o Virgulino estava lá em Angico, ele recebeu, desculpa aí, gente, recebeu um telegrama dizendo gado no pasto. Veja, então isso era um código, é como você diz, Deus tem roupa no arame, né? Então, para quem diz, olha, se eu te disser tem roupa no arame, é porque tem alguém ali que está escutando a conversa, tá? Que é para ninguém entender, pô, o que é isso? Tem roupa no arame, né? E naquele tempo tinha roupa no arame mesmo, hoje praticamente não tem, certo? Mas era dessa forma. Então, o que eu quis dizer e que eu quero dizer é que as pessoas precisam justamente entender que a época do Virgulino era uma época diferente, que saímos da época da escravidão, existiam muitos grupos de saqueadores, muita gente que andava, dormia assim, à beira, não era estrada, gente, era caminho. Era caminho, não havia carros como hoje, não havia drones, não haviam aviões, já tinha avião, sim, já tinha avião, Santos Dumont já tinha por seu avião, né? Já funcionou, né? Certo? Mas hoje, por exemplo, Vila Bela, Serra Talhada, hoje tem campo de aviação. Aquela época não. E outra coisa, gente, andar dentro da caatinga não é fácil. É muito espinho, a vegetação é difícil. Eu sei porque eu conheço, certo? E quem já andou e conhece os sertões sabe o que eu estou dizendo. A vegetação é difícil de se andar naquele meio. E Virgulino conhecia por quê? Porque Virgulino foi ao Mocreve, ele não foi vaqueiro. Ele usava aquelas indumentárias, inclusive usava
a estrela, que dizem que é do rei Salomão, aquela estrela é porque ele queria ser capitão, aí ele colocou aquelas estrelonas lá na cabeça, né? Porque aí ele, quando aparecia, ele impactava, eu sou o capitão, né? Que ele se intitulou, recebeu uma patente falsa e continuou como capitão, certo? Mas ele era, quanto à alimentação, o Virgulino realmente, aos 42 anos, já estava muito, digamos assim, não tinha mais força, já tinha levado vários tiros. A pessoa diz, só foi um tiro na cabeça, outro tiro aqui, outro no peito. Não, gente, Virgulino vivia levando balaço. Agora, não era uma coisa que ele tivesse... Ele sabia se esconder embaixo das pedras, embaixo das árvores, em cima das árvores, em qualquer lugar. Se vocês forem lá em Nazaré do Pico, vocês vão conhecer o Pico de Nazaré, né? Que é muito bonito, e ele se escondia ali. Ele se escondia ali, então de longe, do alto, ele via quando os policiais passavam, ele via quando as volantes passavam. Assim ele fez no Raso da Catarina, assim ele fez em Angico, né? Só que quando foi no finalzinho, ele já estava muito cansado, já estava debilitado, não tinha condição de Virgulino mudar de vida, porque ele era psicopata. Psicopata não muda o comportamento, não muda a personalidade é construída ao longo da vida, certo? E ninguém muda, certo? Aí é o que acontece, que muita gente que comete crime depois vai entrar na igreja, vai se tornar, agora eu vou pregar. Gente, vou pregar, digamos assim, a religião, essa coisa. Virgulino jamais foi religioso, certo? Então, é muita coisa para falar. Eu espero que as pessoas comecem a entender que a história foi contada às avessas, tá? Veio de lá de Sergipe, do finalzinho já de onde o Virgulino foi morto, ou ele se matou, no meu entendimento, porque psicopata não se entrega. Os psicopatas, eles preferem a morte, eles se matarem, né? Também havia outra possibilidade, que ele tinha um pacto com o Luiz Pedro, que eles viviam, digamos assim, eles eram homossexuais, né? E o Virgulino era homossexual, o Virgulino era pedófilo, o Virgulino só queria os menininhos, levava os meninos, dava roupa, arma, tudo. E muitos morreram ali, outros se livraram, assim, ainda alcançaram, ficaram presos, como foi o caso do Volta Seca, e alguns outros. O Candinheiro saiu e passou a vida toda, casou, tudinho, sem dizer à família que tinha sido cangaceiro. A Sila e o Zé Sereno também foram para São Paulo. A Dadá foi presa, era outra psicopata. O Corisco foi morto, tá? Então, cada um a gente estuda dentro do nível dos atos cometidos por eles, tá? Então, a Dadá mesmo portava arma, como as outras cangaceiras, mas a Dadá, tem foto da Dadá com arma, ela dizendo, eu tinha um 38, era uma bonequinha, você matou alguém? Se eu não matei, eu não sei, mas eu sei que eu atirava para matar, né? Era assim, o Moreno também, o marido da Durvinha, a Durvinha entrou para o cangaço porque entrou atrás de um cunhado do Virgulino, né? Parece-me que era o Virgínio, né? E ela ficou com o Moreno, mas eles só vieram contar que foram cangaceiros no ano de 2005, né? Por quê? Porque tinham medo dos crimes cometidos, né, pelo Moreno, né? O Moreno era outro psicopata. Ele dizia, eu matava, era assim, ele fazia, aí só via cair, só via, ele era assim, né? O próprio filho dele deu depoimento, dizendo que o pai surrou ele, até ele se urinar na roupa, e depois que ele soube, ele disse que não deixava de gostar do pai, lógico, né? Mas que não aprovava as coisas do pai. O pai era um psicopata, né? A Durvinha não, a Durvinha foi uma vítima, né?
Mas muita coisa para estudar sobre cangaço. Eu espero que quem quiser dê o like também aí, porque eu estou sempre postando alguma coisa sobre cangaço, né? E vão em Nazaré do Pico, porque lá vocês vão conhecer as pedreiras, que é entre Nazaré, entre os municípios de Serra Talhada, Vila Bela e Floresta do Navio. Nazaré fica no centro, certo? E Nazaré está com o casario todo perfeito, porque o Virgulino queria tocar fogo em Nazaré. Ele dizia, só não toco fogo em Nazaré porque não posso tocar. E realmente ele não tocou, né? Ele foi expulso, né? Ele era piromaníaco. Ele, além de matar, esfolar, estuprar, cortar a língua, furar olhos das pessoas, ele tocava fogo nas pessoas, porque ele era piromaníaco, tá? Então, dá o like aí, vai em Nazaré. Em Nazaré já tem, inclusive, gente, a pousada Manuel Neto, que foi um dos maiores inimigos, entre aspas, do Virgulino. Né? O Virgulino tinha medo de Manuel Neto, né? Tinha mesmo, ele corria, né? Porque Manuel Neto, ele queria, segundo ele não queria matar, ele queria pegar o Virgulino, para o Virgulino pagar pelos crimes dele, mas preso, né? Mas o Virgulino deve ter atirado na própria cabeça. O primeiro tiro na cabeça do Virgulino deve ter sido ele próprio que deu, ou ele ou o amante dele, que era o Luiz Pedro. E o segundo tiro que terminou de matar, o primeiro é a incógnita, o segundo foi Panta, de Godoy, que ele mesmo disse, eu terminei de matar o Virgulino. Ele nem sabia que era o Virgulino que estava matando, mas o Sando, o Sante, disse, você terminou de matar o Virgulino. Certo? E a história do Virgulino é essa, gente. Vão lá em Nazaré do Pico. Vocês vão conhecer a igrejinha que tem lá, de Nossa Senhora da Saúde. Graças a Nossa Senhora da Saúde, livrou Nazaré dessa pessoa perniciosa, né? Vocês vão conhecer também o memorial que tem as armas várias, né, dos combatentes. Tem as casas dos que combateram o Virgulino, inclusive estão com QR Code nas casas, né? E nós vamos contar a história do cangaço, mas a história como deve ser, porque, como foi, né? Através do fato, que é um fato histórico, mas cangaço não é e nunca será. Cultura, a pessoa segue, assim, é uma coisa benéfica, né? Cultura de plantas, cultura de comida, digamos assim, a coisa cultural em si, ela é preservada, ela é lembrada. Agora, tiro, bala, estupro, isso não é cultura, gente. Então, vamos separar a coisa. Por hoje fica aqui e dá o like aí e acompanha os meus vídeos, tá? Até outra.